E essa palavra de hoje, ela vem falar para nós em Mateus 21, 28 a 32. João veio e os pecadores creram nele. Naquele tempo, Jesus disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas procedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, essa palavra de hoje, ela já vem com um título muito maravilhoso falando para nós, no qual diz que João, ele veio e os publicanos creram nele. João, ele tinha a missão, e a missão de João era converter aquele povo. João era o precursor, ou seja, aquele que veio preparar o caminho de Jesus, aquele que veio primeiro para que depois Jesus viesse. E a gente percebe que João, ele pregava, mas as pessoas, poucos se convertiam e acreditavam nele. E então, Jesus, nessa passagem de hoje, ele fala para os publicanos, para os anciãos do povo. Ele disse que o chefe dos sacerdotes, dos anciões do povo, eles falou para eles: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho não foi. Ele disse: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu ao outro e falou a mesma coisa. O outro falou: sim, pai, eu vou, mas não foi. Então ele disse: qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí, de repente, eles responderam corretamente: o primeiro. Então Jesus falou para eles: então vai. Então, em verdade vos digo, os publicanos e os pecadores precedem no reino de Deus. Ou seja, era necessário que eles também fizessem a vontade do Pai, assim como a palavra de hoje está falando. Aí Jesus falou para eles que, olha bem, Jesus usou aqui justamente um tema no qual os publicanos e as prostitutas eram os maiores pecadores daquele tempo. E Jesus usou a figura deles para destacar como é que aqueles homens, aqueles publicanos, aqueles fariseus estavam pecando. Jesus utiliza sinais apresentados por João Batista para fazer uma denúncia às autoridades religiosas do seu tempo. Elas dão seu consentimento dizendo sim, mas depois não agem, não fazem nada. Então o Senhor, ele utiliza a imagem dos publicanos, das prostitutas, grandes pecadores daquele tempo, pecadores públicos do seu tempo, para dizer: estes sim, estes procedem às autoridades religiosas no reino de Deus. Se estes não creram nos sinais de João Batista, os publicanos, os prostitutas, por sua vez acolheram, arrependeram e se professaram a fé nos sinais apresentados pelo precursor. Ou seja, Jesus, ele dá ali, eu disse aqui publicanos, mas na verdade é o sacerdote. Jesus disse ali ao chefe dos sacerdotes e os anciões do povo, o chefe dos sacerdotes, o chefe, tá vendo? Chefe dos sacerdotes e os anciões do povo. Jesus, ele fala para esse povo que se não mudar de opinião, se não mudar as intenções, não vão conseguir. Podem até ser bondosos, podem fazer tantas bondades, mas não atingirão o coração de Deus, porque não tem Deus dentro de si. Se não tivermos Deus, nós somos as pessoas mais miseráveis, mais pobres dessa face da terra.
Então Jesus ele nos alerta: tomai cuidado, porque senão a gente vai fazer de tudo nesse mundo, de tanta bondade, e pensando que está aproximando de Deus. Não, você pode fazer qualquer tipo de bondade. Se você não buscar colocar Deus dentro de si, dentro da sua vida, você não vai conseguir aproximar do coração de Deus. Que Deus assim nos abençoe.